Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus amigos, meus irmãos que nos ouvem nesta tarde, saibam que nós estamos aqui é porque nós obedecemos ao ID do Senhor, obedecemos a palavra de Deus. Ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 16 e o verso de número 15, ele também afirmou aos discípulos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então entenda, meu amigo, que Jesus, ele criou todo ser humano, toda a raça humana é criada pelo Senhor, porém ele nos chama de criatura, enquanto nós não o aceitamos como Salvador da sua alma. Nós somos apenas criaturas, mas depois que o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, então nós agora temos uma nova identidade. Agora a identidade que nós recebemos não é só de criatura, mas é de filhos de Deus. Aleluia! Então veja, meu amigo, como é importante você que é criatura de Deus, formado por Deus, criado por Deus. Veja a importância de aceitar a Jesus como seu Salvador. Você agora, além de criatura, aquele que foi criado por Deus, formado por Deus, você passa agora a ter uma nova identidade, a identidade de filho. E saiba que a herança, ela não fica para aquele que é servo. A herança não fica para aqueles que apenas são criatura. A herança do Pai é para os filhos. O Pai, ele tem herança para os filhos. E a herança que Deus tem para mim e para você é a vida eterna. Quando nós aceitamos a Jesus como o nosso Salvador, em Cristo Jesus, agora nós nos tornamos filhos de Deus. E agora a herança que está preparada para os filhos é um céu de glória, é novo céu que o Senhor tem preparado para aqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador. Aleluia! Então veja a importância, aleluia, de aceitar a Jesus como Salvador da sua alma, para que você não seja apenas uma criatura. Aquele que é criatura, um dia ele também vai prestar conta das suas obras diante de Deus. Aleluia! E se o homem não aceitar a Jesus, ele não receberá a vida eterna de salvação, mas ele será condenado por toda a eternidade, porque ele não creu no sacrifício vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não aceitou o sacrifício de Jesus em seu lugar. Quando nós falamos do sacrifício de Jesus, estamos falando da sua morte expiatória na cruz do Calvário. Jesus morreu naquela cruz, aleluia. E é bom lembrar que a cruz era um juízo, era algo que era para trazer justiça aos piores malfeitores, aos homens que haviam cometido grandes delitos, pecados contra a humanidade e contra Deus. Então o juízo, a sentença era a morte de cruz. Mas Jesus Cristo, ele foi àquela cruz, morrer na cruz, não porque ele tivesse pecado, não porque ele tivesse cometido algo terrível. Ele foi na cruz porque ele foi no meu lugar, no seu lugar e no lugar de todo ser humano que o aceitar como Salvador da sua alma. Ali Deus estava punindo os meus pecados, os seus pecados. O pecado da humanidade estava sendo julgado em Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Por isso que é necessário aceitar a Jesus Cristo como Salvador da sua alma, porque o homem que não aceita Jesus, ele traz consigo a culpa do pecado. Ele
ele traz consigo a culpa, o juízo de Deus, a ira de Deus. Mas quando ele aceita Jesus Cristo, aquela cruz é como se ele tivesse ido para o Calvário, mesmo não sendo ele que foi ao Calvário, mesmo não sendo ele que foi ali crucificado. Foi Jesus que foi crucificado no meu lugar e no teu lugar, porque está escrito, aleluia, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.